Então, como diferenciar condições malignas de reacionais no hemograma? É um tema que assim, eu acho importante, porque você pode auxiliar num diagnóstico inicial, ou pelo menos na condução de um diagnóstico, a partir de alguns dados, algumas coisas que o hemograma nos fornece, né? E que, se a gente souber analisar direito, pode ser uma importante ferramenta para o clínico. Essas são as minhas declarações. Então, qual que é o caminho das pedras, né? O que acontece? Você tem um hemograma, onde você vê algumas alterações, e que, às vezes, é difícil você saber se aquilo é uma coisa só reacional, benigna, ou se trata de uma malignidade. Então, como que eu posso fazer para diferenciar? Quais são as informações obtidas que merecem uma investigação mais detalhada e qual que é a importância de eu relatar aquele resultado rapidamente, no sentido de ter que ter uma conduta clínica mais urgente. Então, o laboratório também tem esse papel, né, de tentar agilizar, porque, em algumas condições especiais, o diagnóstico, quanto mais precoce, maior a possibilidade de sucesso e de sobrevida do paciente. Então, vamos só dar uma repassada na parte dos leucócitos, como é que eles são formados, o que a gente tem no hemograma. Então, na verdade, 3/4 das células nucleadas na medula estão comprometidas com a produção de leucócitos. São produzidos 6 bilhões de leucócitos por quilo de peso por dia. Olha quanta célula, sendo que mais da metade disso são neutrófilos. E a quantidade que a gente tem de leucócito circulante é infinitamente menor do que aquilo que está estocado na medula. Então, a gente tem 2 a 3% circulando, 90% desses leucócitos estão estocados na medula e 7 a 8% nos tecidos. E existe toda uma cinética, toda uma movimentação desses leucócitos da medula para o sangue, do sangue para os tecidos, e é o que vai em cada célula com a sua função específica. O número de leucócitos no sangue ele é influenciado por vários fatores. Então, tem o tamanho de estoque na medula óssea, o ritmo de liberação, se aquela liberação está sendo mais rápida ou mais lenta, o equilíbrio de leucócito circulante versus os leucócitos marginalizados. Então, às vezes, aquilo que você está vendo na circulação, ele diz mais respeito a um desequilíbrio entre esses dois, entre essas duas populações, não necessariamente um aumento de produção, e o ritmo de migração e consumo de leucócitos para os tecidos quando existe, por exemplo, um processo inflamatório infeccioso. Então, que essas células vão para os tecidos e diminuindo, num primeiro momento, a quantidade de leucócitos circulantes. Então, quando a gente fala em leucocitose, leucopenia, e com todas as suas variantes, né, em termos das classes leucocitárias, a gente está falando a respeito desses vários fatores que podem estar aí atuando na cinética dessas células. Então, lembrando que as células da série branca elas têm o mesma célula progenitora da linhagem linfóide. Essa célula mieloide progenitora, na verdade, ela vai dar origem tanto às plaquetas, como às hemácias, como os leucócitos. E a gente tem aqui a participação de várias citocinas, vários fatores de crescimento que são muito importantes na proliferação e diferenciação dessas células. Então, aquilo que a gente vê no hemograma é esse pedacinho aqui, né, que, na verdade, é uma quantidade infinitamente menor do que aquilo que está acontecendo na medula. Então, as informações que o hemograma nos fornece, que são auxiliares na identificação dos processos, tanto reacionais e neoplásicos, são, basicamente, primeiro, a parte quantitativa, né? Então, a contagem total diferencial, as várias classes dos leucócitos, a presença de granulócitos imaturos e a presença de linfócitos atípicos, anormais e blastos. Esses parâmetros, os equipamentos da Sysmex fornecem, eles, por exemplo, a presença de blasto ele não quantifica,
mas ele informa que existe a possibilidade de ter aquela célula, e o que a gente quer da automação é que ela não omita aquilo que pode ser importante. Tá? Então, muitas vezes, ele solta um alarme, por exemplo, de uma suspeita de célula blástica, quando você vai ver aquilo é um linfócito atípico. Não importa, alguma coisa pode estar acontecendo, e o importante é que ele te avise para que você possa fazer uma revisão. Tá? E a gente tem também os alarmes quantitativos e qualitativos, que vão dar informações sobre as populações celulares, e aí a gente tem a análise dos gráficos também como um auxiliar nessa identificação. Então, tem os alarmes, tem os gráficos e tem os números. Tudo isso a gente tem que olhar em conjunto. Então, começando com a série granulocítica, então a gente tem a primeira célula, que é representante dessa série, que é o mieloblasto. Ele vem lá daquela stem cell progenitora, vai se diferenciar na série mieloide, dá origem ao promielócito, mielócito. Aí, nessa fase, então, essas células elas vão ter 3 caminhos diferentes, se transformando nos granulócitos mesmo, nos eosinófilos e nos basófilos. E aí o que vai fazer a diferenciação é o tipo de grânulo que cada uma dessas células tem. Qual que é a principal função do neutrófilo? Então, o neutrófilo ele tem um período em que ele fica na medula, tá? E ele vai, então, sofrendo esse processo de proliferação e diferenciação. Depois, ele vai ser liberado para o sangue. E ele vai ser, então, ou, se ele não tiver nenhuma função, se ele não for recrutado para nada, ele vai para o sangue. E do sangue, ele, depois de alguns dias, ele vai sofrer um processo de apoptose e a morte celular. Isso que é um fenômeno absolutamente normal. Quando existe alguma solicitação dessas células nos tecidos, ele vai, então, sofrer vai sofrer um processo que a gente chama de rolamento, né, como ele fosse rolando no endotélio dos vasos. Aí a gente tem uma série de selectinas e outras moléculas de adesão que vão fazer parte desse processo, até que ele vai atravessar o vaso e vai para o local de infecção, aonde ele vai exercer, então, a sua função. Então, é ali que ele vai extravasar seus grânulos, que ele vai ter a sua ação sobre um micro-organismo, por exemplo, vai ter o processo de fagocitose, secretar uma série de produtos que vão fazer parte do processo de defesa do organismo, que geralmente é um processo que é autolimitante, mas, em algumas condições excepcionais, esse processo pode se perpetuar. Então, a gente tem os processos mais crônicos. Então, quais são as alterações leucocitárias que a gente normalmente, vamos dizer, não normalmente, mas com mais frequência vê nas infecções bacterianas? As bactérias gram-positivas, elas têm uma capacidade de mobilizar... Ai, vai começar meu tormento. Gente, eu com botão, vou te contar. Viu? Acho que próxima apresentação. Assim, você tem uma daquela reguinha de antigamente? Gente, é muito melhor, mas não dá. Não, eu estou chegando nessa conclusão que eu estou muito velha, gente, porque, olha, não dá. Ah, meu Deus. Então, vamos lá. Estamos aqui com a bactéria gram-positiva, que vai mobilizar intensamente esses neutrófilos, causando uma neutrofilia. Tá certo? E isso costuma vir acompanhado da presença de granulócitos imaturos e daquelas alterações degenerativas. Tá certo? Já as bactérias gram-negativas, elas podem também causar neutrofilia, mas elas podem, e na maior parte das vezes, causam uma neutropenia. E aí, por um processo diferente. O que acontece? Vai ter uma maior aderência dos neutrófilos ao endotélio, então eles deixam de circular e ficam grudados no endotélio dos vasos, ou eles têm uma grande utilização no local da infecção. E aí a liberação da medula não é proporcional a essa utilização dessas células na periferia, nos tecidos. E aí, então, a gente vai ter uma neutropenia. Então, essa neutropenia pode
eventualmente ser acompanhada também da presença dos granulócitos imaturos. Então, é só para desmistificar um pouco aquela história que toda infecção bacteriana tem leucocitose, neutrofilia e desvio à esquerda. Não é assim, né? Então, a gente cada vez mais vê que não existe regra, né? Tem muita exceção em todas elas. Como que é a cinética dos neutrófilos em resposta à infecção? Então, aqui a gente tem o pool mitótico. Então, nessa fase aqui, acontece grande proliferação celular. Depois, a gente tem o pool pós-mitótico, que é formado pelos metamielócitos, bastonetes e neutrófilos segmentados, que são as primeiras células que vão ser liberadas havendo solicitação e para liberação para o sangue. Aí, tudo isso aqui, então, acontecendo dentro da medula. Quando ela parte, quando essas células são liberadas para o sangue, elas podem ocupar duas posições, ou aderida ao endotélio dos vasos, ou circulando, propriamente dito. E existe uma troca constante, um equilíbrio entre esses dois pools. Quando eu tenho um local infectado, o que vai acontecer? Vai haver uma liberação de várias citocinas, de várias interleucinas, vários fatores de crescimento que vão atuar na medula, estimulando a liberação das células da medula para o local da infecção. Então, num primeiro momento, são liberadas as células do pool mitótico, então, metamielócitos, bastonetes e neutrófilos, e, dependendo da intensidade desse estímulo, a gente pode ter liberação de células anteriores ao metamielócito, mieloblastos, promielócitos e mielócitos. Tá certo? E é aí, então, que a gente tem um aumento dos granulócitos imaturos. Então, isso é, assim, de uma maneira bastante simplificada, como que acontece a cinética dos neutrófilos frente a uma infecção. Esses granulócitos imaturos, eles é uma população, quer dizer, um grupo de células que os equipamentos da Sysmex, eles liberam como IG, que, na verdade, eles correspondem à soma dos mielócitos, metamielócitos e promielócitos. Os bastonetes não entram nesse grupo de IG. Então, como é que o equipamento consegue diferenciar essas células? Então, pela tecnologia que ele usa, onde ele combina a fluorescência com a dispersão de luz, essas células vão ser classificadas de acordo com o tamanho e com a complexidade interna dessas células. Então, a célula, quanto maior e quanto mais fluorescente, ela vai estar nessa parte mais superior aqui do gráfico. Tá? Então, no caso, se eu tiver muita célula nessa população aqui em azul, tá, eu vou saber que eu tenho células imaturas da série granulocítica. Se essa população, se, por exemplo, a população de monócitos se estender, isso sugere que eu tenha células imaturas da linhagem monocítica. E mesma coisa em relação aos linfócitos. Então, o equipamento ele vai soltar o alarme da presença de granulócitos imaturos e vai contar essas células, mas ele conta as três células juntas, tá? Ele não diferencia o meta do mielócito e do promielócito. Então, aqui a gente tem os granulócitos imaturos e as alterações degenerativas dos neutrófilos, que é um dado muito importante e que deve sempre ser relatado no hemograma, porque isso é sinal de função daquela célula, de atividade fagocítica. Então, a gente vê granulócitos, granulação tóxica, vê microvacúolos citoplasmáticos, aqui a gente vê um corpúsculo de Dowle. Então, isso aqui tem que ser relatado, às vezes a gente vê figuras de apoptose, tem que ser relatado porque é um dado a mais indicativo de grande função daquela célula. E aqui, então, a gente tem o promielócito, o mielócito e o metamielócito. Então, vou exemplificar com um hemograma de um paciente, para vocês verem, né, a história do gram positivo e do gram negativo. É um paciente que tem uma sepsis por uma bactéria gram negativa e que cursa com leucocitose. Tá? Leucocitose, neutrofilia, tem uma monocitose, tem uma quantidade grande de IG, aqui está em números absolutos, aqui está em porcentagem. Ele soltou os alarmes referentes a essas contagens, à presença do IG e do desvio à esquerda. Na série vermelha, a gente vê que o paciente tem uma anemia, normocítica normocrômica, presença de eritroblastos, o número de plaquetas está praticamente normal.
Quando a gente vai para a análise do gráfico de dispersão, nós vemos que o paciente tem realmente a presença de células aqui e células aqui. Essas aqui correspondem aos eritroblastos, tá certo? Aqui o gráfico dos leucócitos vai mostrar, então, essa população seria a população de monócito, e essa aqui dos granulócitos, e esses pontos mais superiores aqui correspondem a essas células mais imaturas. Um ponto interessante que a gente tem que ver, já para fazer a diferenciação entre aquilo que é reacional daquilo que é maligno, é a diferenciação entre a reação leucemóide e a leucemia mieloide crônica, que muitas vezes o hemograma é parecido. Os dois cursam com leucocitose, os dois cursam com neutrofilia, então a gente tem que saber diferenciar isso. Então, a reação leucemóide ela é caracterizada por uma leucocitose importante, pode chegar até mais de 50 mil. A causa mais comum são as infecções, mas lembrar que existem outras causas que não são infecciosas. Por exemplo, presença de malignidade, não de doenças hematológicas, mas de tumores sólidos, que você vai ter uma que a gente chama de uma síndrome paraneoplásica. Então, você vai ter a presença, um grande estímulo da medula, e essa medula ela vai começar a liberar uma quantidade muito grande de células. Ou, se o paciente tiver em uso de drogas, que são estimulantes também da liberação, ou de uma alteração no microambiente da medula, que leva à liberação de células mais imaturas para a circulação. No recém-nascido, você vai ter algumas alterações genéticas, como na síndrome de Down ou hematopatias. Então, são outras causas de reação leucemóide neutrofílica. E como que a gente pode diferenciar isso? Nas duas condições, a gente tem uma leucocitose excessiva, a presença das células aqui é muito parecida. O que auxilia bastante fazer a diferenciação? A presença de eosinofilia e basofilia na leucemia mieloide crônica, porque é uma proliferação da série granulocítica de maneira geral. Então, você vai ter não só dos granulócitos, dos neutrófilos, mas dos eosinófilos e basófilos também, o que não acontece na reação leucemóide. Então, você tem ausência de eosinófilos e basófilos, é um dado bastante importante. Aqui, em geral, a plaqueta está normal. Aqui você pode ter trombocitose, a LMC costuma cursar com trombocitose. Aqui você pode ou não ter anemia. Aqui também vai depender muito da causa dessa reação leucemóide, da gravidade, da extensão do processo. Então, para exemplificar, um caso de leucemia mieloide crônica, onde vocês veem que a leucocitose é enorme, né, 218 mil, a plaquetose, mais de 1.000 plaquetas, mais de 1 milhão de plaquetas, a presença de eritroblasto, e aqui o hemograma soltou esse diferencial com esses asteriscos, porque ele não foi capaz de fazer uma diferenciação segura dessas células. Aí a gente tem que ver realmente como que está a distribuição dos leucócitos pela lâmina, e com uma quantidade bastante grande de granulócitos imaturos. E aí ele solta todos esses alarmes, inclusive com a presença de blastos interrogada. Tá certo? Quando a gente vai para o restante do exame, vocês veem que o gráfico de dispersão dos leucócitos, quando ele vem com essa nuvem, ou com esse gate, né? Agora é chique, ou quando ele vem com essa nuvem aqui cinza, assim, você pode saber que tem encrenca. Tá? É um hemograma que vai ser complicado. O equipamento ele não foi capaz de diferenciar o que tinha aqui. Tá certo? Quando a gente vai, então, para essa foi a contagem feita em lâmina, a gente vê que tem mieloblasto, pró, mielo, meta, tem todos os bastonetes, todos os representantes da série granulocítica, basofilia e eosinofilia. Tá? Com esse quadro, a gente fica assim, bastante propenso a pensar numa leucemia mieloide crônica. Vocês veem que o sangue é bastante característico. Vocês veem aqui tem um metamielócito eosinófilo, tem todos os representantes da série granulocítica, em umas células mais imaturas, a plaquetose,
a presença aqui do eritroblasto, e o diagnóstico foi confirmado com biologia molecular, mostrando, então, o gene BCR2-ABL positivo, então, fechando o diagnóstico de leucemia mieloide crônica. Mas vocês veem que o quadro, se você comparar a reação leucemoide com leucemia mieloide crônica, que é uma distinção que você tem que fazer entre o reacional e o maligno, vocês veem que o quadro da leucemia mieloide crônica é um quadro mais exuberante, vamos dizer. Mas nem sempre. Então, a gente tem que prestar atenção nesses nuances do hemograma para não cometer erro, né? Tá certo que não é papel do laboratório soltar o diagnóstico, né? A gente solta o resultado. O diagnóstico, quem vai dar é quem está lá com o paciente. Mas é interessante que a gente saiba, né, e que possa auxiliar, porque muitas vezes eles chegam com o hemograma e falam assim: e agora? Doutora, o que eu faço com esse hemograma aqui? Ó, apareceu um monte de coisa aqui que eu não sei o que é. Então, você tem que saber, né, é para isso que tem que ter essa comunicação do laboratório com o clínico. O que acontece em termos de uma maneira muito simplificada? Por que aquela célula que era uma célula benigna se transforma numa célula maligna? O que acontece? Nós temos, normalmente, a gente tem proto-oncogenes, são genes normais que a gente tem, que eles codificam, várias proteínas que controlam processos celulares normais, que acontecem normalmente, tá? Então, proliferação, diferenciação e apoptose. Então, esses 3 processos, o crescimento da célula, a diferenciação da célula e depois a morte celular da célula, são processos que têm que andar em equilíbrio. Tá? As células têm uma vida, têm uma função, e aquilo tem um tempo para aquilo acontecer. Quando eu tenho algum tipo de mutação num proto-oncogene, eu vou mexer diretamente com alguma ou muitas dessas funções. Então, dependendo do local e do tipo de mutação que eu tenho, aquele proto-oncogene que estava programado para proliferar uma célula, ele começa a trabalhar de maneira exaustiva, tá? Sem parar, e aquela célula vai se multiplicando, 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 formando, então, aquela grande população de células neoplásicas. Ou eu tenho uma mutação, uma translocação, que modifica uma proteína. E aquela proteína, a gente vai ter origem de uma proteína anômala, que vai, de alguma maneira, mexer com o ciclo celular, e aquela célula, então, ela vai ter um desenvolvimento anormal. Então, dependendo do tipo de mutação, do local, né, onde que acontece a mutação, você vai ter, por exemplo, uma formação de uma proteína normal, uma quantidade anormal, excessiva de uma determinada proteína, novas proteínas em excesso, proteínas anormais, ou uma quantidade muito grande de uma proteína. O que vai acontecer? Essas alterações é que vão levar ao desenvolvimento do clone de uma célula neoplásica. Tá? Ela perde, então, as funções, e o ritmo de proliferação dela vai ficar todo alterado. Nós temos também os genes supressores de tumores. Todos nós temos. Então, é aquele gene que nos protege. Tá? O que ele faz? Ele vai regular o crescimento celular. Então, é ele que vai dizer: ó, para de crescer aquela célula, tá bom? Aquele ritmo está certo, aquela célula vai parar de crescer. Ela vai atuar na progressão do ciclo celular, entre as várias fases do ciclo celular, ela vai atuar nos mecanismos de reparo do DNA, que nós, a todo tempo, né, estamos sofrendo agressões que levam a algum tipo de alteração no DNA, mas a gente tem esses genes que eles vão lá e vão ajudar na reparação daquele DNA que foi agredido. Tá? Isso normalmente acontece. E também vão regular a indução da apoptose. Se eu tiver esses genes supressores de tumor mutados, o que vai acontecer? Eu posso ter uma célula que não morre nunca. Ela vai mexer aqui na indução da apoptose, aquela célula prolifera e fica lá eternamente. Tá? Ou eu posso ter um dano de DNA que não foi reparado. E aquilo, então, pode me levar à formação de uma célula neoplásica. Então, existe
um equilíbrio entre os proto-oncogenes e os tumores e os genes supressores de tumores na tentativa de fazer com que aquela linhagem celular seja produzida em quantidade, em qualidade e funcionalmente normais. Tá? Então, aqui vocês têm um exemplo de um gene supressor de tumor, que é o P53. Então, ele monitora o DNA, ele monitora o suprimento de oxigênio. Então, aqui, em condições normais, quando eu tenho um dano de DNA ou algum outro tipo de anormalidade, o que vai acontecer? Ou essa célula vai para uma apoptose, ou a célula entra no ciclo, é feito o reparo do DNA e a célula continua no seu ciclo normal. Se ela não conseguir fazer esse reparo, vai para a apoptose. Então, isso é o que acontece normalmente, é essa a função do P53. Quando eu tenho ele mutado, o que vai acontecer? Eu vou ter aquele dano e o ciclo daquela célula que está lesada vai continuar, perpetuar. E aí, então, você tem o desencadeamento da neoplasia. Então, assim, uma maneira assim, bem rápida, né, para mostrar como que isso acontece. Então, aquilo que a gente pensa que é reacional não é reacional, é maligno. Então, existe então uma falta de equilíbrio entre os proto-oncogenes, que vão se transformar então em oncogenes, né, se ele sofre algum tipo de mutação, ou dos fatores dos genes supressores de tumor. Aí você vai ter um excesso de proliferação ou uma falência de apoptose daquele clone celular, e aquele clone celular ele acaba se perpetuando e, dependendo no caso das leucemias, que a gente vai falar mais especificamente, você vai ter uma proliferação exagerada daquela célula na medula e impedindo o desenvolvimento das outras séries celulares. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de clonalidade, né? Então, é um clone de célula. A gente tem, a todo tempo, a gente tem algumas mutações que a gente chama que não vão ter maiores consequências, mas, eventualmente, alguma dessas células que sofreu mutação, ela vai entrar numa progressão na proliferação daquela célula, formando, então, um clone de células que vai acabar interferindo na produção das outras séries e causando, então, o aparecimento do tumor, do câncer. Então, falando mais especificamente das leucemias, de maneira geral, elas, então, são caracterizadas pelo acúmulo de células malignas na medula óssea e no sangue. Tá? Nós temos as leucemias, né, classificadas como leucemias agudas e as leucemias crônicas. As leucemias agudas elas são mais agressivas. A transformação ocorre nas células bem progenitoras, né, nas stem cells hematopoéticas ou progenitoras jovens, que vão levar a um ritmo de proliferação acelerada, apoptose reduzida e bloqueio na diferenciação celular. Então, por exemplo, se eu tenho uma mutação que vai acontecer aqui em cima, o que vai acontecer? Essa célula ela vai ficar na posição de mieloblasto, ela não vai se diferenciar nas outras células, ela não vai morrer e ela vai se proliferar, dando origem a uma leucemia mieloide aguda. As leucemias agudas elas são fatais se não forem tratadas rapidamente, mas elas são mais curáveis do que as leucemias crônicas. As leucemias crônicas elas têm um ciclo mais indolente, né? Elas têm, por exemplo, os pacientes com leucemia linfóide crônica, às vezes nem sabem que têm a doença, às vezes é um achado de laboratório, e muitas vezes eles vivem anos com aquilo sem que nada aconteça, né? Nem tratamento é feito nessa fase. Mas a possibilidade de uma leucemia crônica se transformar numa leucemia aguda existe, e aí, em geral, essa leucemia aguda ela é mais agressiva do que a leucemia aguda original. Tá? Então, ela é de instalação mais lenta, menos agressiva que as leucemias agudas, mas tem essa possibilidade de se transformar numa leucemia aguda. Eu vou falar bem rapidamente sobre isso aqui, mas assim, a gente só para saber, né, que aquela classificação FAB que a gente ainda usa, né, o tal do M1, M2 e tal, mas isso aí atualmente a classificação das leucemias ela está muito mais baseada
nas alterações genéticas, no local da mutação, o que está acontecendo, do que nas alterações morfológicas, né? Porque a classificação FAB ela é uma classificação morfológica. É uma coisa assim, você conta as células lá na medula e, dependendo da composição daquela série, você vai dizer que tipo de leucemia que é. Então, aqui a gente tem essa classificação, que elas são 7 tipos principais, e está vendo? Todas mais relacionadas com as mutações. E, dentro dessa classificação aqui, 5, que eles chamam de LMA não especificada de outra forma, tem 9 subtipos, que aí sim entram, né, a antiga FAB, né, com algumas coisinhas um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, leucemia basofílica aguda, a gente não tinha na FAB, essa panmielose aguda com fibrose também não, mas tem a M0, M1, M2, M4, M5, M6 e M7. A M3 também não entra aqui. Por que é importante saber? Porque, hoje em dia, vocês sabem que o tratamento das leucemias elas estão muito relacionadas com a caracterização da mutação, né? Então, você sabe qual vai ser o tipo de resposta, dependendo da mutação, que tipo de medicação você vai usar, e, dependendo do tipo da mutação, você sabe se aquilo é um prognóstico bom, se não é. Quer dizer, é fundamental você fazer esse estudo genético nos pacientes com leucemia. Então, o diagnóstico da LMA, que o diagnóstico inicial, ele é dado principalmente pelo um aumento do número de blastos, maior do que 20% na medula ou no sangue, ou a detecção de certas anomalias citogenéticas, e que aí, se eu tiver essas anormalidades, independe do número de blasto para eu dizer que aquilo é uma leucemia aguda. Então, a história do paciente, a apresentação clínica, os exames laboratoriais iniciais. Então, a avaliação morfológica do aspirado de biópsia da medula, avaliação morfológica do sangue, imunohistoquímica. Aqui você já tem uma primeira caracterização dessas células, né? Então, a citometria de fluxo com a imunofenotipagem, principalmente nas leucemias de origem linfóide, e aí os testes citogenéticos e análise molecular das mutações. Nos hemogramas, o que a gente vê, aquilo que chega para a gente no laboratório, a grande maioria, 90% dos casos, tem anemia, tá? No caso das leucemias agudas. Os reticulócitos vão estar reduzidos em relação à anemia. Então, é uma anemia hipoproliferativa, porque você tem uma infiltração medular e uma baixa produção da série vermelha e também da série plaquetária. Leucometria, muito variável. Você pode ter grandes leucocitoses, você pode ter leucócito normal, você pode ter leucopenia. Tá? Então, aqui você nunca vai... Por isso, aqui você nunca vai desconfiar de uma leucemia. Você pode ter a neutropenia, com presença de mieloblastos. A plaquetopenia é frequente, isso é importante. E a presença de células blásticas, ela costuma aparecer, mas ela não é obrigatória. A gente tem alguns casos de leucemia aguda, onde você tem que a gente chama de uma leucemia aleucêmica, onde você tem uma leucopenia, você não tem blastos na circulação, e, quando você vai lá para a medula está forrada, infiltrada. Tá? Então, o fato de você não achar o blasto não quer dizer que não tenha a leucemia. Então, aqui um exemplo de um caso de uma leucemia, que seria a antiga M4, onde a gente vê o paciente ter uma leucocitose não muito grande, tem uma monocitose asteriscada aqui, uma monocitose, uma presença importante dos granulócitos imaturos. E aqui, entre os alarmes, chama a atenção a suspeita de blasto, aqui confirmando, então, o IG e o left shift, e presença também de eritroblastos circulantes. Na série vermelha, a gente tem uma anemia macrocítica, presença dos eritroblastos, e uma plaquetopenia importante. Tá? Com também um aumento do IPF, com um aumento o número de IPF, na verdade, aqui está normal. Isso a gente vai discutir mais amanhã. Mas aqui o que eu chamo a atenção, a plaquetopenia, a anemia e a leucocitose, ou seja, as 3 séries estão alteradas. Então, o que a gente procura no hemograma como dado sugestivo de malignidade?
comprometimento das 3 séries celulares, das 3 linhagens. Plaquetopenia com IPF baixo, vai te falar de uma trombocitopenia inefetiva. Leucocitose com aumento de IG e a presença dos alarmes, com suspeita de blasto ou presença de NRBC. Tá? Então, é um hemograma onde você tem todas as séries comprometidas. E aqui o que a gente viu nesse paciente, em termos de gráfico, olha aqui essa grande população de IG, olha aqui seria monócito. Tá? Geralmente, a nuvem do monócito termina aqui. Vocês veem que tem uma população enorme de células aqui em cima, que o equipamento classificou como uma possível, né, provavelmente células de linhagem monocítica mais imaturas, tá? Mas isso a gente tem que confirmar. Aqui no sangue periférico, a presença de mieloblasto e monoblasto, que às vezes é difícil de você fazer a diferenciação. E na medula óssea, a presença dos precursores anormais de eosinófilo, você vê que é uma granulação totalmente atípica, eosinófilo e basófilo, e com presença de células blásticas e células assim, de aspecto monocitoide. E a presença do NRBC, que a gente vê nessa localização no canal WNR. Então, falando, então, em termos de reacional e malignidade da série granulocítica, seria basicamente isso. Distinguir aquilo que pode ser infeccioso ou inflamatório daquilo que pode ser maligno. Tá? Em termos da série das neoplasias linfóides, também são proliferações clonais, e aí os precursores podem ser de células B, T ou, raramente, células NK. A gente tem as leucemias linfoblásticas, que, em geral, são de origem B, em 80% a 85% dos casos. Também a presença de blastos, maior do que 20%. É a neoplasia mais comum da infância, em geral, antes dos 5 anos, mas tem também depois um segundo pico, que é nos adultos após os 40 anos. Temos também os linfomas linfoblásticos, que esses, sim, em geral, são de linhagem T, e o envolvimento predominante ou exclusivo é de tecidos. Então, basicamente, o que diferencia a leucemia do linfoblasto é onde aquelas células estão. Se estão no sangue periférico ou se estão em algum tecido. Então, aqui mostrando, né, isso já foi mostrado, como que é a diferenciação dentro da linfopoiese. Né? Então, a célula progenitora linfóide comum vai dar origem às células de linhagem B, que vão, no sangue periférico, vão ser representadas pelos linfócitos B e plasmócitos. As células que vão dar origem à linhagem T, que aí a gente pode ter as células linfócitos T, CD4 positivo, CD8 positivo, e as células NK, que são células mais raras. A classificação também mudou. O FAB, aquele L1, L2, L3. Né? Então, L1, aquela que tinha os blastos bem homogêneos, menorzinhos. L2 era uma população mais heterogênea, com linfoblastos maiores. E o L3, que seria aqueles linfócitos enormes, linfoblastos enormes do linfoma de Burkitt. Isso aí também não se usa mais. Novamente, a caracterização dessa classificação dessas leucemias está baseada principalmente nas alterações oncogênicas. O hemograma nas leucemias linfóides agudas é bastante parecido com o das leucemias mieloides agudas. Então, também, de novo, a gente tem uma anemia, tem trombocitopenia, a contagem de leucócitos também é variada, o número de blastos também. A caracterização desses blastos tem que ser feita por outros testes. Você não vai fazer a classificação, a caracterização de blasto pelo sangue periférico. E o diagnóstico é feito pela medula, tá? Que, em geral, é hipercelular, com mais do que 20% de células blásticas. E aí vocês veem que a morfologia dos blastos linfóides ela é muito diversa. Tá? Então, você tem blastos pequenininhos, blastos grandes. Às vezes, no mesmo paciente, você tem vários tipos de blasto. Então, são células que não dá para você classificar só pela morfologia. Você tem que fazer os outros testes para saber qual que é a linhagem certinha daquilo lá. Então, um exemplo de uma leucemia linfoblástica aguda,
onde a gente tem uma leucocitose. Você vê que é bem parecido com aquele outro caso que eu mostrei, né? Não é uma leucocitose assim tão intensa. Aqui, plaqueta diminuída, plaquetopenia, NRBC presente, e aqui a presença de IG, de granulócitos imaturos. Aparentemente, existe um predomínio de células linfóides, de linfócitos, mas a gente tem que checar, porque isso aqui está asteriscado, e uma plaquetopenia com IPF baixo. E também os alarmes, né, condizentes com essas contagens, mais a presença de possíveis blastos. O gráfico de dispersão, vocês veem que coisa mais feia isso aqui, né? Só tem essa grande população aqui, o resto praticamente desapareceu, né? Quando a gente vai para a contagem em lâmina, essas células, 75% das células foram caracterizadas como outras, tá? Então, a grande, que corresponde justamente a essa população aqui, que está toda bagunçada aqui, então, que depois então foi feita a imunofenotipagem, aqui vocês veem, que aí então com os diversos marcadores, e aí então pôde ser feito o diagnóstico da leucemia. No caso da leucemia linfóide crônica, ela é caracterizada então pela presença de linfócitos maduros, né, monomórficos, como já foi dito, e ela costuma ter um hemograma menos acometido. Às vezes o paciente só tem a leucocitose com a linfocitose. A plaquetopenia não é comum. Então, aqui vocês veem que está com uma plaquetopenia, o número de plaquetas normais, uma hemoglobina de 10,7. Então, o que chama mais atenção aqui é esse tipo de gráfico, onde você vê uma grande predominância de linfócitos, né? E aqui já é outro caso. Aqui já é uma leucemia linfóide aguda, em que você vê uma quantidade normal de leucócitos, tá? Uma anemia também, presença de NRBC, o equipamento soltou aqui a suspeita de blasto, mas aqui, no caso, já tem a plaquetopenia. Então, sempre que a gente tem a anemia, a plaquetopenia, independente dos leucócitos, você já pensa mais num processo agudo. Nas leucemias crônicas, em geral, o acometimento das outras células não é tão perceptível, tá? E aí então foram observadas essas células, né, uns blastos bem grandes, nucleolo bem aparente, e isso aí então foi classificado com os outros testes como uma leucemia linfóide. A presença de blastos no sangue periférico é importante porque a gente tem, além dos quadros que a gente está falando em termos de leucemia, tal, você pode ter presença de blasto, e isso não quer dizer que seja leucemia, tá? Então, é importante fazer também essa diferenciação. Então, você pode ter um blasto reativo. Quando que isso acontece? Às vezes, infecções bacterianas muito intensas, pacientes com septicemia, pacientes que tiveram, por exemplo, grandes queimaduras, com grande perda de tecido, ou na recuperação pós-quimioterapia, ou pacientes que tomam, depois de fazer a quimioterapia, tomam os agentes, os fatores de crescimento celular, e, eventualmente, você pode ter a presença de um blasto. Em geral, menor do que 5%. Tá? Existe, nos casos que são reacionais relacionados às infecções, uma tendência ao escalonamento. Então, né, você tem o neutrófilo, né, o granulócito, aí você tem um pouquinho de bastão, um pouquinho de meta, até chegar ao blasto. Né? No caso das leucemias, tem aquilo que a gente chama do hiato leucêmico. Né? Então, você tem a célula madura e já pula para uma célula blástica. E você vai ter também aquelas alterações reativas que a gente falou. Isso aí ajuda a fazer o diagnóstico diferencial. Você pode ter, inclusive, nas infecções virais, às vezes, uma célula blástica, que é um linfoblasto. Tá? Isso não quer dizer que seja leucemia. Tá? Então, na mononucleose, você pode ter isso. Já no blasto maligno, que ele vai aparecer nas leucemias, nas doenças mieloproliferativas, na síndrome mielodisplásica, em geral, elas estão em número maior, vem acompanhado de alterações no número de leucócitos, ou leucocitose ou leucopenia. As formas intermediárias são raras ou ausentes, no caso das leucemias agudas. E, se você tiver a sorte de ter um bastonete de Auer,
aí eu posso dizer, olha, eu vi um blasto que é de origem mieloide. É a única situação onde você pode chutar qual é a origem daquele blasto. Tá? Com cuidado, porque o fato de você não ter o bastonete de Auer não invalida a possibilidade daquilo ser uma leucemia mieloide aguda. Se você pegar uma M0, por exemplo, que é aquela bem diferenciada, ele não tem, nem sempre ele tem o bastonete de Auer. Então, a presença dele, muito boa, é um bom indicativo. A ausência dele não exclui. Tá? Os outros casos, você nunca vai falar, você vai fazer um hemograma e vai falar, eu vi um linfoblasto, ninguém, um monoblasto, não existe isso. Né? Você vai colocar uma célula, 2 células, 3 células, faz uma descrição morfológica, sugestiva de, escreve uma célula de volume aumentado, com cromatina nuclear frouxa, presença de nucleolo. Descreve como você está vendo a célula ali. Quem vai receber o exame vai interpretar aquilo junto com outros exames, junto com a clínica do paciente, que a gente nunca sabe. Então, assim, não dê nome para aquilo que você não sabe o que é, porque você incorre o risco de, às vezes, fazer umas bobagens bem grandes. Tá? Não, porque tem gente que se acha que é o primor na morfologia, né? Isso aqui é um linfoblasto B. Por favor, né? Não dá. Então, se a linhagem é linfóide ou mieloide, quem vai fazer a distinção disso são esses outros testes. E outra, o diagnóstico de leucemia não se faz por sangue periférico, é sempre por medula. Tá? Então, tomar cuidado com isso também. Então, aqui a gente vê as morfologias, né? São bem diversas, são células enormes e tal. Você pode até falar, não, eu acho que é isso, mas não escreva. Tá? Aí, os outros testes é que vão dizer. Então, não dar nome ao blasto. O diagnóstico é definido pela medula. Fazer a descrição daquelas células de morfologia incerta. Você pode descrever, isso é muito bom, auxilia quem recebeu o exame. E o que é importante, passar a mensagem que células anômalas estão presentes, e essa causa deve ser investigada. É isso que o laboratório tem que fazer, não pode comer bola. Soltar uma coisa com suspeita de neoplasia como se fosse normal. Tá? Ou então você vê lá uma célula e coloca lá linfócito atípico, e é um blasto. Sabe? Você tem que ter muita certeza. Né? Então, se ficou em dúvida, não dê nome, descreve a célula e pronto. Leucemia linfóide versus condição reacional. Então, aqui o linfócito reativo, que o Dr. Marcos já falou para vocês, o que é esse linfócito reativo. Então, ele é a gente sabe que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Quando ele entra na célula, ele vai mexer no genoma daquela célula, ele vai produzir proteínas, ele vai replicar o seu genoma, tudo isso dentro da célula. Isso aqui é o que vai dar origem àquela ativação da célula, e, com isso, também a mobilização de linfócitos T, de linfócitos B, contra aquele linfócito T infectado, e é isso que vai dar essas alterações morfológicas que a gente vê, que a gente costumava chamar de linfócito atípico, e hoje o que se preconiza é colocar como linfócito reativo. Então, aqui tem um esqueminha, né, de como que acontece, né, a presença do antígeno, o que ele vai fazer. Então, ele vai, de um lado, ele vai ativar as células B para a produção de anticorpos e células de memória. Ele vai também ativar os macrófagos, que vão ser apresentadores desses antígenos para as células T helper, e vai também ativar as células T, produzindo células de memória e linfócitos T citotóxicos. Então, esse seria o esqueminha do que acontece. Então, você tem essas mudanças bioquímicas e estruturais, uma lesão da célula, alteração das funções dessa célula e a destruição celular. E, com isso, você vai ter o aparecimento, então, antes que a célula seja destruída, obviamente, quando ela está nesse processo de ativação e de alteração de função, essa mudança morfológica que a gente vai reconhecer no hemograma. Existem várias causas de linfocitose reativa. A gente sempre pensa nas infecções virais, porque é o que é mais frequente, né? Mas existem infecções bacterianas que também produzem uma linfocitose reativa, ou outras infecções, como malária, babésia e toxoplasmose, e outras causas que não são infecciosas, como hipersensibilidade a drogas, citocinas, vacinação, tabagismo, estresse,
secundária à malignidade e outras. Tá? Então, as recomendações que o Dr. Marcos já falou, vou passar rapidamente, é que a gente coloque como os linfócitos típicos, são aqueles linfócitos padrão, né, que a gente está acostumado a ver, lembrando que até 10% de todas essas células podem ser aquelas grandes células granulares, linfócitos granulares. Os linfócitos atípicos, a gente então vai chamar ou de reativo ou de neoplásico, né, ele deixa de ser atípico, e tem ainda aqueles de natureza incerta, que você não tem noção do que pode ser aquilo lá. Então, é tudo interrogado, se é linfóide ou não, se é reativo ou não, se aquilo é uma célula plasmática ou não. Essas são as células mais difíceis da gente identificar. Então, esse seria o linfócito padrão, né? Então, é daquele tamanho um pouquinho maior do que a hemácia, tal, que vocês já sabem bem. E aqui, os linfócitos, os grandes linfócitos granulares. Quando você fala no linfócito reativo, a gente, em geral, esses linfócitos têm um tamanho aumentado, mas não é obrigatório. A imaturidade do núcleo, você pode ter a presença de nucléolos, a condensação da cromatina ela pode ser mais frouxa, você tem basofilia, vacuolização, e aquelas margens irregulares, né, que, como o Dr. Marcos falou, da célula abraçando as hemácias. E aí são várias situações. Então, aqui a gente vê um plasmoblasto, aqui na mononucleose infecciosa, na infecção pelo citomegalovírus, em geral, esses linfócitos são muito parecidos com linfócitos padrão, tem uma ou outra atipia, mas são também linfócitos reativos, embora a morfologia seja menos exuberante. E os suspeitos com malignidade, que a gente já viu também, a hairy cell, as células do linfoma, então aqui o Burkitt, né, que é famoso, que tem aquela grande quantidade de grânulos, um citoplasma bem basofílico, os prolinfócitos, né, que ele também já mostrou, e a célula de Sézary, que costuma ser uma pedra no sapato de muita gente, porque o pessoal, não sei se ainda usa isso, mas eles pedem fazer pesquisa de célula de Sézary. Ainda fazem isso? Não? Lá em Campinas eles ainda fazem. Aí, o que faz? Você tem que ficar caçando esse tipo de célula, que é uma alteração morfológica assim, meio sutil, né? Você tem, principalmente quando o cara fala assim, olha, suspeita de cesárea, você já vai procurando. Esse é o problema. Então, você acaba achando até o que não tem. Mas ela tem como característica esse núcleo convoluto, que eles chamam de núcleo cerebriforme. Tá? E isso aqui é importante, porque isso aqui faz diagnóstico, mas não é fácil achar, não. Aí, se você tem um linfócito reativo, o que você faz? Relata, não relata? Quanto que você relata? Então, essas recomendações que as sociedades aí de normatização estão tentando fazer para não virar aquela coisa do samba do crioulo doido, né? Porque cada um faz de um jeito. Então, o que se preconiza? Que linfócitos reativos menor do que 5%, não há necessidade de relatar. Você só vai bagunçar a cabeça do médico. Tá? Por quê? Menor do que 5%, menor ou igual a 5%, isso é normal. Todo mundo tem um outro linfócito atípico. Então, você não precisa relatar. As contagens superiores a 5%, principalmente se estiver acompanhado de outras anormalidades, com linfocitose, linfopenia ou outras alterações das outras séries, devem ser relatados, e essas células são contadas separadamente. E lembrar que criança, o aparecimento de linfócitos com linfócitos reativos é bem comum, tá? E não quer dizer que, que a criança esteja doente. Então, um exemplo de uma mononucleose infecciosa, onde vocês veem que um hemograma, o paciente tem uma hemoglobina quase que normal. A única coisa que o paciente tem é uma linfocitose importante, tá? O número de leucócitos aqui está normal. O equipamento soltou um alarme de suspeita de linfócitos atípicos. O número de plaquetas está normal. Quando você vai para a microscopia, você vê essa população pleomórfica, né? Então, linfócitos de vários tipos de morfologia, e vocês veem que eles ocupam essa área superior aqui da população linfocitária, porque são células maiores, mais ricas, né, em termos de proteína intracelular, que vão conferir um aumento de intensidade da fluorescência. E aqui um caso de uma CMV em recuperação, onde o paciente tem leucocitose,
Também aqui tem uma quantidade de linfócitos normal. Então, aqui já numa fase de recuperação, se fosse numa fase inicial, poderia estar diferente isso aqui. E, no restante, nada que chame muita atenção. Vocês veem que a nuvem aqui de linfócitos mais imaturos ou mais reativos, ele é bem menor do que o caso anterior. E, quando a gente vai para a morfologia, a gente vê esses linfócitos menores. Esse aqui, até lembrando um pouco, né, o plasmócito, esse núcleo descentralizado, mas é um padrão de reatividade de linfócito bem diferente da mononucleose. Duas outras situações, eosinofilia e monocitose. Quando que isso é reativo e quando que isso é maligno? São coisas que a gente quase não pensa, né? Porque são situações mais raras mesmo. Então, o eosinófilo é uma célula bastante interessante, e quem se interessar pelo assunto, eu sugiro essa revisão que foi feita pela doutora Maria de Lourdes, lá do Fleury. Está bem interessante, muito bem escrita. E, então, assim, apresentando o eosinófilo, né, uma célula bonita, né, cheia de grânulos, colorida, todo mundo gosta do eosinófilo. E cheia de penduricalho, como a gente fala, né? Então, mostrando aqui as alterações morfológicas. É uma célula que ela é predominante tecidual, tá? Então, principalmente trato gastrointestinal, pulmão e pele. Tem uma vida média curta, 18 horas, e ela tem uma função citotóxica. A gente sempre pensa só no eosinófilo no processo alérgico, né? Mas ela tem outras funções. Então, a função citotóxica nos processos inflamatórios, ela libera vários mediadores importantes na inflamação. Tem uma ação reguladora também na resposta inflamatória, além dela destruir parasitas e media inflamação na asma e nas alergias. Tá? Então, essa destruição dos parasitas feita pelo eosinófilo acontece de uma maneira diferente do que os neutrófilos fazem, né, que eles fazem a fagocitose. No caso dos eosinófilos, eles englobam, né, é diferente o processo de destruição do parasita, eles englobam, fazem um fagossoma, e aí sim liberam os grânulos com as substâncias que vão destruir aquele micro-organismo. Então, aqui mostrando em detalhe, eu acho bonita essa microscopia eletrônica, né, mostrando os grânulos todos e a morfologia que a gente está acostumado a ver. E você pode ter um eosinófilo ativado. Tá? Como a gente viu do linfócito, a gente tem também o eosinófilo ativado. Ele tem algumas características morfológicas um pouco distintas, né? Mas assim são coisas assim bem sutis. Mas ele tem assim, funcionalmente ele está bastante diferente, porque ele vai sintetizar várias leucotrienos, citocinas. Então, daí a participação grande dele nos processos inflamatórios. Ele tem maior adesão vascular endotelial para poder exercer suas funções e tem maior capacidade de migrar para os tecidos. Então, a eosinofilia a gente caracteriza como leve, moderada ou grave, dependendo da quantidade de eosinófilos no hemograma, e como reativa ou clonal. Então, reativa é aquela que a gente está acostumado a ver, principalmente nos casos de parasitoses e mesmo os processos alérgicos, mas você pode ver em outras infecções, outras inflamações. Aqui a gente tem uma série de etiologias que podem causar a eosinofilia, e também a lembrar que tem alguns antibióticos, algumas drogas antipsicóticas, antihipertensivos que podem causar a eosinofilia. Então, não é sempre que você tem eosinófilo você vai falar assim, então vai fazer um exame de fezes. Não é bem assim. Existem outras causas, né? Aqui vocês veem, por exemplo, doenças reumáticas também podem causar eosinofilia. E a eosinofilia clonal, que seria uma leucemia, onde você vai ter uma proliferação e uma predominância absoluta dos eosinófilos. Então, existe a leucemia eosinofílica crônica, onde você tem 10% dos pacientes são assintomáticos. Também, o que predomina é a quantidade de eosinófilo. Na medula óssea, você vai ter blastos entre 5% e 19%.
E você tem aquelas doenças malignas, linfóides e mieloides, que cursam com eosinofilia. Então, leucemia mieloide crônica, as doenças mieloproliferativas, síndrome mielodisplásica e a própria leucemia mieloide aguda, aquela com maturação, que você vai ter eosinofilia também. Então, aqui um exemplo de uma mulher de 23 anos, assintomática. Vocês terem uma ideia de como que aparece o hemograma, né? Ela tinha uma leucocitose importante, com 55 mil eosinófilos, hemoglobina de 10 e a plaqueta de 131. E aí, no sangue periférico, tinha a predominância dessas células, e quando você vai para a medula, você vê que a medula está carregada de eosinófilo. Tá? Então, todas essas células mais laranjinhas aqui. Então, o diagnóstico, com certeza, tem que ser feito pela medula. E os monócitos, para terminar, que é aquela célula que alguns amam e outros odeiam, porque é uma célula difícil de você caracterizar, é uma célula que tem 1000 caras. Então, às vezes, você pega aquela célula e fala assim, bom, e agora? Isso é um monócito, é um linfócito reativo, é um monoblasto, é um mieloblasto, o que é isso? Né? Então, porque é uma célula que ela realmente tem umas características bem diversas. Então, é uma célula que ela tem uma vida média de 1 a 3 dias na circulação. Na verdade, ela exerce sua função nos tecidos, né? E elas são células muito versáteis, porque elas têm essa capacidade de migrar para os locais de infecção, de inflamação, e com essa morfologia muito variada. Olha, vocês vejam aqui, ó, tudo isso é monócito. Então, às vezes, você fica, olha, você fala assim, mas que nem essa célula aqui. Você olha e fala assim, será que isso aqui não é um metamielócito? Né? Então, assim, é bem complicado você fazer a identificação dessas células. É uma célula importante, que ela também trabalha, né, no processo de inflamação, tanto agudo como crônica, secreta uma porção de citocinas e quimiocinas, que, inclusive, vão atrair outras células para aquele local. Tem uma defesa antimicrobial, ela também é uma célula fagocítica importante, e participa do início da resposta imune adaptativa, porque é uma célula apresentadora de antígeno. Tá? Então, ela costuma aparecer mais na cronificação dos processos, né? Então, reparo de tecidos, cicatrização de feridas, etc. Aqui os vários locais onde o macrófago vai estar em cada um desses tecidos, desses órgãos, ele vai ter um nome diferente, né? Então, se ele estiver no fígado, vai ser uma célula de Kupfer. Se for no cérebro, vai ser uma célula da micróglia, e assim por diante. Então, aqui, mostrando como essas células aparecem nos tecidos. E você tem que diferenciar no sangue periférico aquilo que é um monócito maduro normal do monócito anormal. Então, aqui a gente tem 2 exemplos. Vocês veem aqui que esses monócitos anormais lembram muito células blásticas, né? Então, são células, você vê que tem nucleolo, mas ele tem aquela areinha, né, que a gente chama no citoplasma, tem um grânulo bem fininho. Então, essa célula é difícil de você classificar como monócito, né, monócito anormal. Mas isso aí acontece. Aqui seria um monócito maduro, né? Então, essa célula, você vê que ela é bem mais clarinha, uma célula com uma cara boa. Aquela que você olha e fala assim, celulinha feia. Né? A gente já até torce o nariz e fala, lá vem, né? Chama o superior. Então, você tem que diferenciar promonócito, né? Então, seria uma célula anterior ao monócito, que você eventualmente pode ter no sangue periférico, do monoblasto, do mieloblasto. Quer dizer, vocês veem que são assim, situações onde a diferença é muito sutil. Né? E você tem a monocitose, né, que é uma coisa que, às vezes, perturba um pouco os médicos, né, quando vem com monócito alto. Eles sempre acham que tem alguma coisa errada. Mas por que o paciente tem monócito alto? Né? E com um agravante. Né? Quem fazia só a contagem diferencial em lâmina, quando veio a automação, todo mundo ficou assustado, porque a contagem de monócito, de repente, ficou muito maior. E aí era sempre o aparelho que estava errado. Nossa, muita gente. Não, aqui está errado, vou corrigir. Não, sabido, vou lá corrigir. Olhava na lâmina, contava 100 células,
Em vez dele ver 8 monócitos, ele via 6 monócitos, mudava toda a contagem diferencial e assinava embaixo. Tá? O que a gente sabe? Se a gente conta 100, quantas 1000 células o equipamento conta? Começa já daí. Certo? Então, uma célula que você tem em pequena quantidade, a possibilidade estatística de erro é muito maior se você contar 100 células. Então, demorou um pouco para o pessoal se habituar que você ter 10% de monócito não quer dizer nada, que ele já ficava todo apavorado. Tá? Então, ainda tem gente que é resistente, viu? Mas, enfim. Quando que você pode ter uma monocitose? Aí, sim, uma monocitose de verdade. Né? Então, são várias situações. Lembrando, principalmente na neutropenia e recuperação da medula óssea, você pode ter várias doenças crônicas, como eu falei para vocês, doenças inflamatórias, infarto do miocárdio, quer dizer, tem um monte de coisa aqui. Tem também causas iatrogênicas que a gente tem que lembrar, doenças malignas, mieloides, malignas linfóides, enfim. Você pode ter uma monocitose reativa ou secundária, tanto em condições benignas como em condições malignas. Então, aqui na neoplasia, você tem a característica que essa monocitose ela é persistente, as outras são temporárias. Quando passa o efeito do causal, aquele monócito volta ao normal. E aqui, no caso, é uma monocitose persistente, de causa desconhecida. Em geral, o paciente é mais idoso e com outras citopenias que você não consegue explicar. Então, a gente tem, por exemplo, a leucemia mielomonocítica crônica, a leucemia mieloide aguda com diferenciação monocítica, que lembra era a M5, né, M5A, M5B, a aguda e a monoblástica, a monocítica e a monoblástica aguda, dependendo da quantidade de blastos que você vê. E aí, então, a morfologia dessas células, né? Então, também as células são bastante, é uma população bem pleomórfica, né? Vários tipos celulares aqui diferentes, mas que também, para você fazer esse diagnóstico diferencial ou diagnóstico definitivo, você tem que ir para outros testes. Então, mostrando aqui um caso de um paciente com 18.000 leucócitos, com predominância grande de monócitos, tem IG. Aqui ele soltou a suspeita de blastos ou linfócitos anormais, paciente com anemia e com plaqueta. Cadê a plaqueta? Aqui. E com a plaqueta aqui normal. Tá? Quando a gente vai para o gráfico, a gente vê que é um gráfico aparentemente sem grandes alterações, só que com uma população aqui de monócitos bem grande. Tá? E foi feita a imunofenotipagem, que ainda deu o diagnóstico definitivo, né? Já que a morfologia, vocês veem que tem monócitos maduros, promonócitos, você pode até falar, olha, eu estou aqui com um caso de um paciente que tem uma suspeita grande de ser uma leucemia de origem monocítica, porque os monócitos eles são muito diferentes, são todos enrolados, convolutos, eles não têm um aspecto muito homogêneo mesmo. Só que quem vai dar o diagnóstico de que tipo que é aquela leucemia dentro da linhagem monocítica, você precisa dos outros testes, né, de imunofenotipagem, molecular, citogenética, enfim. É por lá que você vai saber o que está realmente acontecendo com aquele paciente. Então, as conclusões e recomendações finais, da gente observar o hemograma como um todo. Isso é uma coisa que eu insisto muito com o aluno. Não olha só uma série. Você vai, o paciente está com anemia, vou lá e olho só a série vermelha. Não é. O paciente está sangrando, vou ver a plaqueta. Pede a contagem de plaqueta. Gente, isso é um crime, né? Não existe isso de pedir leucograma. Pede o hemograma inteiro. De preferência, já pede com reticulócito, se o aparelho se não tiver programado para fazer de todo mundo. Tá? Porque esse negócio de pedir... Porque esse negócio de você pegar um pedaço do hemograma, gente, é a mesma coisa que o médico, que infelizmente essa minha classe está uma coisa. Você vai lá, você está com um problema no ouvido, o cara olha esse ouvido, não vê nem os dois, vê um só, entendeu? Então, é a mesma coisa que você pegar um hemograma e ver só um pedacinho. Não pode, você tem que olhar o hemograma como um todo.
Interpretar o resultado sempre em números absolutos. A gente falou isso, acho que já umas 4 vezes, né? A morfologia, a gente também já falou umas 4, 5 vezes. É fundamental. E os testes confirmatórios, eles têm que ser direcionados para as principais suspeitas diagnósticas, para não ficar pedindo exame à toa. E o hemograma nos fornece indícios das patologias. São pouquíssimas as condições onde o hemograma bate o martelo e fala: o paciente tem isso. Tá? Mas ele dá tanta dica, tanta coisa, que você pode adiantar, agilizar seu diagnóstico de uma maneira muito, muito, muito interessante. E interpretar direito, né? A gente tem que saber interpretar o hemograma. Não adianta, o hemograma pode ser uma maravilha. Se você não souber interpretar aqueles resultados, ele não serve de nada. Então, é uma coisa que a gente tem que fomentar e tentar passar isso, tanto para quem faz o exame e, principalmente, para quem recebe o exame. Obrigada, gente.